Glória a Deus, aleluia. Mateus 28, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Filipenses capítulo 2, e o verso 5 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Pode sentar-se. Como eu havia comunicado a alguns irmãos, o título da mensagem desta noite é Cabeça, Calcanhar e Corpo. Cabeça, calcanhar e corpo. Abra sua Bíblia comigo aí, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Glória a Deus. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, neste versículo que nós acabamos de ler, em Gênesis 3,15, é a profecia que foi dada da parte do Senhor sobre o Messias, a primeira menção profética sobre o Messias. Nesse texto, no capítulo 3, o Senhor está advertindo Adão, Eva, a serpente, e lhe dando as implicações, demonstrando aquilo que implicava a sua desobediência. O que tentou, o que desobedeceu, e assim por diante, e as suas implicações, as consequências daquilo que ali fora feito, das quais consequências atingiu toda a humanidade, de maneira que em Adão todos morreram. Foi drástico o que houve naquele momento, foi tenebroso o que aconteceu ali, no entanto, jamais Deus será pego de surpresa. Engana-se aquele que diz a plenos pulmões, vamos surpreender a Deus. Deus jamais é pego de surpresa. Em outras mensagens, nós vamos falar sobre Ordo Salutis, a ordem da salvação. Nessa série que vamos fazer daqui a um tempo, não sei quando, não sei quanto tempo, vamos estar explicando algumas implicações dessa situação que ocorreu e por que ocorreu, né? Mas o fato é que Deus disse para a serpente, olha bem, que estava ali, né, a personificação do adversário de nossas almas. E porém inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente aqui, certo? E entre a tua semente e a sua semente, esta, a semente da mulher, ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós temos aqui dois ferimentos, duas feridas, uma na cabeça e outra no calcanhar. Correto? Queridos, quando você trabalha como eu trabalhei na área da saúde, você vê muita ferida, vê muito machucado, vê muita gente ferida de verdade, com muitos terríveis ferimentos. E é evidente que um dos mais terríveis é o que é na cabeça. Quando a ferida é na cabeça, se não mata na hora, a pessoa pode ter agravantes, sequelas pro resto da vida, ou no mínimo ela ter ali um desmaio, ficar, como a gente chama, de desnorteado, sem o norte. Um ferimento na cabeça, por exemplo, numa arte marcial, um boxeador, alguém, ele pode atingir o fígado, atingir o baço, pode nocautear, mas se for na cabeça, se acertar, o nocaute é certeiro, o nocaute é certo. Quando a pessoa atira, é ensinado, né, nas academias, que eu já fiz também curso de vigilante, esqueci agora o ano que eu fiz, mas faz muito tempo atrás que eu trabalhei de vigilante também, e eu fiz curso
por uma empresa lá de São José dos Campos, a Engeseg, e a gente aprendia, né? Como é que você atira, como é que não atira, a defesa. Você não vai atirar na cabeça, você vai atirar no braço, na perna, para fazer um bloqueio, etc. É uma série de coisas. A polícia também aprende isso, enfim, tem uma série de coisas, né? Só que aqui o Senhor falou, deixou bem claro, que haveria dois elementos, ou duas pessoas, aliás, que seriam feridos, seriam machucados. Um na cabeça e um no calcanhar. A cabeça seria o adversário. E o do calcanhar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de ferido na cabeça, como eu acabei de citar, ele pode na hora nocautear, ele pode desorientar, ele pode desnortear. E foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Tem até algumas ilustrações onde aparece Jesus crucificado, desenho, né? Em vídeo e tal, e ali colocam um cravo atravessando os seus pés, seu calcanhar, e uma serpente aqui atrás sendo ferida ali, atravessando tudo. É apenas uma ilustração. Quando você fere o calcanhar no pé, é porque você está embaixo. E quando você pisa, o que é pisado está embaixo. E quando você pisa, é porque você está em cima. Então o Senhor pisou, feriu a cabeça da serpente, que estava lá embaixo. O Senhor disse para a serpente, olha, você vai agora andar de rastro, você vai andar no teu ventre. Isso aqui entra em termos espirituais. Eu já ouvi de pessoas falando, até na televisão, pessoas famosas, que isso aqui é um conto de fada, um conto de carochinha. Mas como que o diabo entrou na serpente? Como é que sabe? Se você lê assim como um livro qualquer, na mente de uns, ele pode até ler e achar que é um livro qualquer, mas é espiritual, poderoso e tremendo esse livro. E o que estava acontecendo ali era um desfecho da humanidade, daquilo que ia acontecer. Como já falei em outras ministrações, a história da humanidade não está sem governo. O ser humano, a igreja, o povo, não está indo ao seu bel prazer a léu. Não vai sem ter alguém no comando. Tem alguém no comando. E esse alguém é nosso Deus Todo-Poderoso. Como eu falei há poucos dias, que anuncia o fim desde o princípio. Não se pode surpreender o Senhor. Deus não foi surpreendido lá no Éden. E como naquele momento, naquele instante, Deus disse que haveriam duas feridas, na cabeça e no calcanhar. Na cabeça seria da serpente, seria do adversário. Quando Cristo se manifestou em graça e poder, em glória aqui nesse planeta, diz a palavra do Senhor em Gálatas 4, verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos. E quando você lê as Escrituras Sagradas, isso aí eu observei, os irmãos que leem, que estudam as Escrituras também observam, quando você estuda a palavra, você observa que até Cristo, você vê lá alguma situação de feitiçaria, você vê Saul no capítulo 28 de 1 Samuel, com a pitonisa de Endor, você vê alguns reis sacrificando a Moloque, sacrificando a Baal, mas você não vê assim manifestações como aconteceu nos tempos de Cristo. Quando Jesus se apresentou ali como Messias e de fato realizando o milagre, transformando água em vinho, expulsando demônios, aí começou a curar, fazer maravilhas, e assim principiar o seu ministério. Meus irmãos, como fala a minha terra, né? De baciada de pessoas foram manifestadas com demônios. Hoje eu conversava com o nosso irmão Leandro, nós falávamos sobre os milagres que Cristo fez, né? João verso 30 e o verso 31. Muitos outros milagres que Jesus fez, mas não foi escrito no livro. Esses, porém, foram escritos para que nós creiamos nele. Agora, o que ele fez foi muito, tanto que no capítulo 21, o verso 35, se não me falha a memória, o último versículo, diz assim que se fosse escrever tudo que Cristo fez, não caberia nos livros, ou seja, seria muito que ele fez muita coisa que não foi registrada. Essas, porém, foram registradas para que tenhamos fé. De maneira que muitos demônios se manifestaram. Você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê, é um demoniado aqui, é outro lá, é o gadareno, Marcos 5, é esse, aquele, é aquela uma lá que cai no fogo, cai na água, é aquele que não sei o quê, é aquele que o pai... Né? Então são N, são muitas situações. Por quê? Há pessoas que estavam ali numa sinagoga, no lugar de culto, no lugar de adoração, no lugar de aprender a palavra, e de repente Cristo chega e o demônio se manifesta. O que o demônio está cheirando numa sinagoga, meu querido? Né? Eu preguei uma vez a mensagem Os Demônios do Templo. Qualquer dia eu prego ela aqui também. Manifestou na sinagoga, lugar de adoração, de culto ao Senhor, está lá a pessoa, daqui a pouco manifesta com o demônio. E olha para o Senhor e fala,
Nós sabemos quem tu és, veio nos atormentar antes do tempo. E o Senhor mandava que eles calassem a boca e mandava que eles saíssem, e eles saíam mesmo. Por quê? Porque eles sabiam que aquela mensagem profética, aquela profecia que foi dada lá em Gênesis 3,15, não, de forma alguma deixaria de se cumprir. Aliás, toda a palavra da boca do Senhor jamais vai deixar de se cumprir. Agora, olha comigo aí, em João capítulo 12, para você ver como é que foi essa situação. João 12, verso 28. João, Evangelho, capítulo 12, 28 a 32. Olha só. João 12, 28 a 32. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo falou-lhe. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Queridos, olha só a situação. Veio uma voz dizendo que esse é o filho amado e tal, e é explicado ali por que veio essa voz. E o versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. A Bíblia nos informa em 1 João 2, 15, 16, 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa. Mas aqueles que estão no Senhor, eles permanecem para sempre. Então, o que é a questão? Que esse mundo dominado pelas trevas. E quando Cristo veio, vai ser julgado agora. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, quando os demônios viram Jesus ali, o Messias, pregando, expulsando demônios, fazendo a obra, curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo coisas que nós fôssemos falar aqui, só o que estão registrados, passaríamos horas e dias e meses falando dos milagres de Jesus aqui. E quando nós vemos essa passagem, ele está dizendo: agora vai ser expulso o príncipe desse mundo. A ferida na cabeça, onde vai desnortear, vai tirar a autoridade. Mas se tirar a autoridade, como é que ainda continua agindo? Vou chegar lá daqui a pouquinho. Para tirar a autoridade, vai ser expulso o príncipe deste mundo. Este príncipe, a Bíblia nos informa, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que é o diabo, diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho. 2 Coríntios 4 diz que ele cegou o entendimento dos homens, dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho. Vocês já ouviram pessoas ou estiveram em contato com pessoas que ouviram o evangelho, ouviram a palavra, a boa palavra, doutrina pura, mensagem sadia, centrada em Cristo, centrada nas verdades, sem mimimi, sem oba-oba, mas com verdade no evangelho, que ouve, até acha interessante, mas não se firma. Ele vai, não, mas não é assim, eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu tenho uma forma de pensar, eu já tenho uma opinião formada. Isso é muito perigoso. Eu tenho uma opinião formada e o Deus que eu sirvo, ele é assim. Eu já falei para você de um senhor que eu preguei para ele durante muitos anos, ele era Rosa Cruz. Ele queria de todo jeito que eu fosse ser um Rosa Cruz também, e eu pregava Cristo para ele, falando: não, Cristo é assim. Aí ele citava Buda, citava não sei quem, e falava: amigo, eu não quero saber dele, eu quero saber de Cristo. Mas o inimigo cega o entendimento dos incrédulos. Somente o Senhor Deus é poderoso para abrir nosso entendimento, para nós entendermos o evangelho e glorificarmos a Ele, crendo na verdade da Sagrada Escritura. Nessa série que eu estou pregando aqui, sobre as doutrinas da graça, estou falando sobre isso. Nós não temos condições de acreditar, ele cega, mas Deus resplandeceu a sua luz em nós pela pregação do evangelho. Em Efésios 2, do verso 2 ao verso 2, verso 3, informa que nós andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Era a nossa forma de viver. Quer ver? Olha comigo lá, Efésios 2, verso 2 e verso 3. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Vou ler 1 e 2, 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Grifa aí na sua Bíblia, filhos da desobediência. Olha isso, filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Grifa aí, ó, filhos da ira. Andávamos no curso do mundo, segundo a potestade do príncipe das trevas, do ar, da maldade, das coisas tenebrosas, e éramos, por natureza, filhos da ira, éramos filhos da desobediência. Olha só como que é o homem sem Cristo, olha como vive o ser humano sem Cristo. Olha a dificuldade que o ser humano tem. Algumas canções, nós falamos hoje sobre isso, né? Canções que não são cristocêntricas, e que na verdade são antropocêntricas, trazem glória para o homem, e elas em vez de adorar a Deus, de glorificar o Senhor, porque Ele na cruz nos deu essa grande vitória que ninguém teria condições, andávamos cegos no curso deste mundo. Esse mundo vai para onde, meu querido? Esse mundo, esse sistema mundano, pecaminoso, dominado pelas trevas, vai aonde? Vai para o inferno, vai para o mal, é do maligno. E nós temos que entender vida espiritual de uma forma clara, de uma forma nítida, de uma forma lúcida. Porque há pessoas que ficam ali, eu já falei isso aqui, eu repito, ele pende muito para um lado. Tem até uma mensagem minha chamada Equilíbrio, uma série. Você fica pendido para um lado, você fica fanático. Você fica pendido para o outro, você fica formal. Ele estuda, mas não entende que isso é espírito e tem um mundo espiritual. Ou ele fica formal, ou ele fica fanático. Aí ele não estuda a palavra, não estuda a doutrina, não participa da obra, aí ele fica fanático. Qualquer coisa que está lá na geladeira é o demônio. Aí passa um carro na rua ali, sabe? Ele fica, ele não tem equilíbrio. Por isso a Bíblia nos informa, crescer na graça e no conhecimento, para dar equilíbrio. E o adversário faz isso, ele vai cegando, ele vai levando as pessoas no curso deste mundo. E o triste disso é que muitas igrejas não pregam a cruz, não falam do sangue, não falam da obra do Senhor, e querem colocar coisas mundanas para dentro, onde se cultua o Senhor, onde se adora a Deus. E dizem que é a nova tendência. E vamos pintar tudo de preto porque é nova tendência, e vamos colocar, o que eu tenho falado sempre aqui, tudo que tem lá fora aqui dentro para atrair. Mas a Bíblia nos informa, nós lemos agora há pouco que quando Cristo fosse levantado, Ele atrairia todos para si. Aí eu me pergunto, todos vão ser atraídos? Todos aqueles que são eleitos serão atraídos? Nós temos estudado isso, ensinado isso, e temos entendido o que Deus, o Senhor, fez poderosamente, gloriosamente, eficazmente na cruz do Calvário. 2 Coríntios 2, o verso 10 e o verso 11 nos informa que nós temos que ficar atento aos ardis de Satanás. Ele é ardiloso. Observe, 2 Coríntios 2, verso 10 e verso 11. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e verso 11. Observe, ouça. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está falando de perdão, falando de viver em comunhão, de acertar as contas, de viver em paz, de ter vida com comunhão em Cristo Jesus. E você perdoa, porque nós não ignoramos os seus ardis. Ele é ardiloso. Queridos, o adversário, ele é ardiloso, ele é tenebroso, ele é terrível. Tanto que vocês veem o que está acontecendo nesses tempos para cá. Você que tem menos de 30 anos de igreja, de congregando, talvez você não percebeu o que nós percebíamos antes. Mesmo com tanta dificuldade, antes não tinha o que existe hoje. De bagunça, de tudo quanto é coisas gospel que pode existir e não tem a ministração, não tem a pregação, e a pessoa fica no pecado e não se prega contra o pecado, porque não é atrativo pregar contra o pecado. Não se prega da cruz do sangue porque não é atrativo. Vamos falar de vitória. Vitória. A nossa maior vitória, ou a nossa vitória plena, foi dada por Cristo na cruz do Calvário, que disse: está consumado. Ali é a minha e a sua vitória. Aleluia. E quando Cristo fez aquilo, ele disse consumado por quê? Porque ele ia ferir a cabeça da serpente. No pisar, ela ia ferir o calcanhar, mas ele ia ferir a cabeça, ia tirar o comando, ia tirar o governo, porque ele cega ali, ele impede de compreender, ele faz com que as pessoas andem no curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar. Mas quando Cristo vem, ele
pisa na cabeça, ele fere, ele tira a autoridade. Ele faz com que, Deus, o Senhor, faz com que sejam soltas amarras para que possamos servir a Deus, servir ao Senhor, deixar as trevas, deixar o pecado, deixar a carne, deixar o mundo de imundícia para servir ao Deus, o príncipe da paz. Aleluia. Ele vem e segue, segura. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui adorando a Ele, pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, e a passos largos estaríamos indo para o inferno, e nós não glorificamos a Deus por isso. Queremos mensagem que vem um anjo com um avião, ou uma bandeja de isso, aquilo, aquilo outro, mas não adoramos a Ele por causa da cruz. Se não fosse Cristo na cruz, nós não estaríamos hoje aqui celebrando a ceia do Senhor. Aí Ele vem e pisa na cabeça, e fere. Observe, eu já ouvi mensagens onde o pregador disse, estava uma festa no inferno. Olha só essa. Eu já ouvi, não um só não, um copiou do outro, que o outro copiou do outro, que o outro copiou do outro, e ficou aquela bagunça. Não vá além do que está escrito. E o que está escrito fale com o contexto, para não dar confusão também. Aí, alguns que eu já vi, não foi um não, foram vários. E de repente estava uma festa no inferno. Matamos Jesus, tal, aquele negócio todo. E aquela festa no inferno, e Satanás no seu trono, isso e aquilo, aquilo outro, e os demônios pulando e sambando, e tocando bomba, e pulando, e cantando e bebendo. Isso eu vi várias vezes, vários pregadores. E de repente resplandece uma luz lá no inferno, e vem Jesus, e pisa na cabeça da serpente, não sei o que, aquele teatro todo, etc e tal. Meus queridos, quem manda no inferno é o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele veio realmente, digamos assim, destronar, deixa eu usar essa expressão, as potestades das trevas lá na cruz do Calvário. E tanto é que ele, de forma alguma, ele não queria que fosse, ele queria ser da cruz. Você pode observar nas Escrituras, pessoas foram usadas ali dizendo, olha, se tu és o Cristo, deixa da cruz. A liderança dizia, se tu és o Cristo, desce da cruz. Tu disseste que destrói o templo em 3 dias e o levanta, desce da cruz. Um dos dois ladrões, ou os ladrões, na verdade, estavam dizendo, peraí, tu és o Messias, tu és o Cristo, então como é que é? Então salva-te a nós também. De repente um ali é tocado pelo Senhor, é solta as amarras, é aberta a sua visão, porque o Senhor tinha ele ali, um eleito dele para a sua glória e honra, e o libertou e o transformou para seu louvor, e está com ele nesse momento. E nós temos que dar a honra e glória ao Senhor de saber que ele veio quebrar triunfantemente o poder das trevas. O calcanhar foi ferido, mas a cabeça foi ferida de uma forma tremenda, quebrando essa autoridade. Observe, Lucas 10, 17 a 20, vamos lá. Lucas capítulo 10, do verso 17 ao verso de número 20. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Aleluia. Acharam? Posso ir? Aleluia. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Estava ali onde fala que Jesus teve esse conflito com os fariseus, com aquelas lideranças, e eles diziam, olha, ele expulsa Beelzebu por Beelzebu, ele expulsa demônios por Beelzebu. Aí o Senhor dá uma instrução, olha, se uma casa está dividida contra si, ela não vai subsistir, ela vai ruir, ela vai cair. E ele começou a dizer algo assim tremendo. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegada a vós o reino de Deus. Aonde o reino de Deus é proclamado, onde o reino de Deus chega, na minha vida, na sua vida, num bairro, numa cidade, aonde quer que seja, os demônios têm que sair, têm que recuar, porque Jesus garantiu, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! E o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é demonstração meramente de poder da terra, é poder de Deus, é glória de Deus, é louvor a Deus.
Talvez você chegou na congregação, chegou no meio do povo, mas o reino nunca chegou ainda. Porque se não nasce de novo, não vê e não entra no reino. Essas prerrogativas fazem parte para entrar e para ver o reino. Tem que nascer de novo. Para ver o reino, para entrar no reino, para contemplar o reino, tem que nascer de novo. E quando chega o reino poderoso, as trevas vão ter que sair, vão sair porque o poder foi quebrado. Cabeça é onde se tem a mente. Cabeça onde se faz, onde os mentores vão elaborar, vão pensar, vão dar diretrizes. Não tem, por exemplo, o cabeça tribal, o cabeça da casa. O cabeça, ele vai pensar, ele vai dirigir, é a cabeça que nos dirige. Tem até uma frase na minha terra que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Não sei se você já ouviu essa frase aí. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, mas a cabeça da que eu estou falando, que é do adversário, foi ferido. De maneira que quebrou a sua autoridade. Que quebrou o seu poder. Mas como quebrou o seu poder se ele continua agindo? Vou explicar já. Vai lá comigo, continua aqui ainda. Verso 22 de Lucas, que nós estamos lendo aqui, Lucas 10, verso 22. Lucas 11, 22 agora, perdão. Eu acho que eu falei errado para vocês, não falei? É 11, 17 a 22. Eu tinha falado errado ou não? Não? Vamos lá. 22. Mas sobrevindo outro. Volta para o 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando o valente armado guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quem é esse valente? É uma aplicação de Cristo para Satanás. O valente armado, ele guarda a sua casa. Tudo está em segurança. Porém, o verso 22 aponta assim: sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O valente é o adversário, Satanás. O mais valente é Cristo. Ele guardava armado, ele tinha posse, ele estava ali, segurando, amarrando, prendendo, dominando, cegando. Mas veio o mais valente, e esse mais valente venceu na cruz. E quando venceu, despojou as suas forças. Nós lemos Filipenses 2, versos 5 a verso 11. Que tendo ali ele feito essa obra tremenda, ele despojou o adversário, ele desarmou o adversário e repartiu o despojo. Ou seja, aqueles por quem Cristo morreu foram transformados, foram libertos, e aqueles que são ainda eleitos vão ser alcançados com a pregação do Evangelho, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O mais valente veio e despojou o adversário. Vocês estão entendendo? O adversário, Satanás, é um adversário derrotado. Derrotado. Sua cabeça foi atingida, uma ferida muito grande. Ficou derrotado. Mas como é que ele continua ainda enganando as nações? Como é que ele continua aprisionando vidas? Você olha e você vê pessoas endemoniadas hoje. Aliás, tem uma pessoa na Bíblia que ficou terrivelmente endemoniada. Diz a Bíblia que o próprio Satanás entrou nele. E que não caiu para o chão, não engluviou as mãos, não estribuchou, não ficou babando, não. Judas. Quando ele ficou endemoniado, sabe o que ele fez? O próprio inimigo, diz o texto, entrou nele. O que ele fez? Foi vender Jesus. Não caiu, não rolou, não sapateou, não engluviou os dedos, não ficou rangendo os dentes, nada disso. O que ele fez? Vender Jesus. E tem muito endemoniado por aí, em cima dos púlpitos, vendendo Jesus, vendendo a obra do Senhor, vendendo indulgências, as neo-indulgências. Deixa eu chamar assim. De terno e gravata com a Bíblia embaixo do braço, mas evangelho nada. Doutrina nada. E vendem, negociam, fazem fortunas, mas um dia vão prestar conta para o Senhor, que na cruz do Calvário derrotou as trevas, derrotou Satanás e nos deu vitória pelo seu sangue precioso. Aleluias. Glórias a Deus. Olha só, Apocalipse 20. Vamos lá. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 3. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Apocalipse 20, verso 1 ao verso 3. Amém? Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs sobre ele selo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Para quem não ouviu eu pregar sobre isso ainda, sobre o milênio, dessa linha, que dentro dessa teologia, que nós chamamos de teologia reformada, é a linha amilenista, se bem que esse termo não é bem correto, porque o a no grego quer dizer não, nós não deixamos de acreditar no milênio, mas não no milênio literal de 1000 anos, literalmente, não. Porque fica confuso quando você estuda nessa linha de 1000 anos literal, porque Cristo vai derrotar o Satanás, vai para o céu, volta, tem uma batalha, 7 anos, ele volta, aí tem mais 1000 anos para depois voltar a reinar. Não, a Bíblia fala que ele veio, quando ele veio implantar o seu reino. Não foi o que ele disse? Se eu expulso demônios, se eu expulso Satanás, se eu expulso essas trevas, é chegada a vós o reino de Deus. Tendo o rei chegado, o rei com esse reino, ele quebrou o reino das trevas. Tendo ele feito isso, é implantado o milênio, que nós chamamos de milênio não literal. Nossa linha chama-se de amilenismo. Não que não tem milênio, mas não é 1000 anos, é um tempo extenso. Tem 4 mensagens no meu canal, Ressurreição, Consolo para a Igreja. Numa delas eu falo bem sobre isso. Não dá tempo de explicar aqui hoje, mas outro dia eu vou fazer com mais propriedade. Então o texto diz, ele prendeu o dragão, verso 2. A antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por 1000 anos. Então ele está preso. Mas como que está preso se tem tantas coisas ruins acontecendo? Tem as magias, tem as macumbas, tem os feiticeiros, tem os que se drogam, isso, mata, isso, aquilo outro. Faz parte do pacote do fim, o aumento da iniquidade, o amor esfriar e todo esse mal se alastrar, faz parte. Então, como é que ele está preso? Ele não pode mais enganar as nações. Ele foi preso para que não mais enganasse as nações. Ou seja, mas como não? Ou seja, a igreja seria alcançada, os eleitos seriam alcançados pela pregação do evangelho. Você pode observar, talvez na sua casa, não sei como é que é na sua família, suponhamos que tenha 10 pessoas. 10 pessoas. Dessas 10, o Senhor ali salvou, elegeu no tempo eterno, 5, 6, sei lá quantos, 7. Eles vão chegar, as nações vão ouvir o evangelho e não vão ser mais enganados. O evangelho vai expandir, o evangelho vai avançar. Ele está impedido de impedir o crescimento do evangelho. Ele está impedido de bloquear. Você vai pregar, talvez você tenha poucas pessoas, porque nesse tempo hoje, para encher, você tem que fazer muvuca, bagunça, oba-oba, pula-pula, rodopia, faz festinha, faz isso aqui, faz trenzinho, gospel e tanta coisa mais. Na pregação do evangelho, você talvez não tenha muita, mas vai ter. E sadio na palavra, porque ele foi amarrado, foi quebrada a sua autoridade, foi ferida a sua cabeça. Da onde vem o mentor? A mentor da cabeça. E foi, agora acabou, mas aí... O menino aqui, eu segurava ele nas trevas, a irmã eu segurava nas trevas, o outro era não sei o quê, e agora ele saiu por causa do poder que há no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vocês estão entendendo, meu querido? Nós temos que ser uma igreja que glorifica a Deus pela obra da cruz do Calvário. Nós temos que ser um povo que adora a Deus, não é porque ele dá carro, não, ele pode dar carro, dá saúde, pode dar tudo o que quiser. Ele é Senhor, e nós oramos para isso também, pedimos que o Senhor abençoe mesmo, pedimos sim com fé que Ele abra a porta, que Ele cure os enfermos, que faça a obra, que cure, oramos sim, mas mesmo Ele não querendo fazer, mesmo Ele não fazendo, nós adoramos a Deus a si mesmo, porque a teologia de hoje, a neoteologia, ela é assim, eu decreto, eu determino, eu exijo, eu não aceito. A doutrina de Jesus é, seja feita a tua vontade. É duro ouvir isso, não é? Pensou, irmão Leandro? Você chegar para Deus, passando uma situação, um perrengue. Você sabe que é perrengue, né? É língua de caipira, né? Você chega lá, um sufoco. E olhar assim e dizer, seja feita a tua vontade. Não é fácil. Não é fácil. Mas Ele é Deus quando Ele nos abençoa. Ele é Deus quando retém essa bênção de alguma forma. Ele fazendo milagre, Ele é Deus. Não fazendo milagre, Ele é Deus. Curando, Ele é Deus. Não curando, Ele é Deus. Para a glória do seu santo nome, bendito seja Ele, de geração em geração. Aleluia. Não porque Ele possa fazer, mas porque Ele já fez e porque o que Ele é. Santo, santo, santo. Aleluia.
O calcanhar foi ferido. Olha só, Lucas 22, 44, diz a palavra do Senhor que Jesus sofreu uma hematidrose. O que é hematidrose? É quando de tanta pressão, de tanta dor, de tanta agonia, o ser humano, é raro acontecer, mas tem que ter muita pressão, estoura-se vasos sanguíneos, capilares, e saem ali junto, próximos ali às glândulas sudoríparas, que produzem o suor, aí sai o sangue, o suor e o sangue. A Bíblia fala que ele suou grandes gotas de sangue. Ele não suou um suorzinho assim, um pouquinho não. Grandes gotas de sangue. Ali o calcanhar estava sendo ferido. Vai pisar, vai machucar o calcanhar, mas a cabeça vai ser ferida. E quando ele pisou lá na cruz, observe só isso. A cabeça foi ferida ali, ó. Despojando os principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, verso 14. Vamos ler? Eu não marquei no meu esboço, mas veio na memória agora. Colossenses, capítulo 2, e o verso 14. Onde está? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, na cruz é o triunfo da igreja. Foi ferida a cabeça. Nós podemos adorar, podemos louvar, temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho, a carne de Cristo rasgada como aquele véu. Hebreus 10, 20 nos garante isso. Eu posso adorar a Deus e eu não preciso de intermédio de sacerdote, sumo sacerdote, porque nós temos Cristo, sumo sacerdote, que está diante do Senhor nesse momento, apresentando-nos para a glória do seu louvor. Foi ferida a cabeça, foi ferido o calcanhar. Observe. 23 de Lucas e o verso 33 diz que foi crucificado. Crucificaram o Senhor. Cravos tremendos. Cerca de 17, 20 centímetros de comprimento. Rasgaram sua carne. Antes, porém, o flagelaram muito. Sangue escorrendo. Já falei isso daqui. Seu corpo todo. Eu já disse aqui, né? Muitos acidentes que eu peguei ali na Santa Casa, as pessoas ficavam... Você vê aqueles filmes, né? O cara morreu depois de 5 dias, está o sangue vermelhinho lá. Aqui não existe. Você acaba de machucar, o sangue fica preto. Ele vai coagulando, vai ficando preto mesmo. E aquilo gruda aqui, você vai lá com água oxigenada e vai tirando aquilo para poder ver onde está machucado para fazer o curativo. Para o médico olhar e fazer uma sutura e assim por diante. Mas ali estava todo ferido, todo ensanguentado, todo machucado, lá na cruz do Calvário. O calcanhar estava sendo ferido. E alguém pergunta assim, mas como é? Ele tinha dinheiro, ele é Senhor, ele é. Salmo 24, verso 1, diz a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas Jesus nem uma sepultura não tinha, ele tinha que emprestar, alguém rico prestou para nascer na manjedoura. Quando morreu, para a sua sepultura, foi a sepultura de um homem rico. José de Arimateia, um homem rico, que lhe emprestou. Ora, precisava comprar a sepultura se depois de 3 dias já não ia mais usar? Precisava sepultura para 3 dias só? E vai emprestada mesmo, que daqui a 3 dias eu volto. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Aleluia! Morreu sim. O calcanhar foi ferido, mas a cabeça foi, aleluia, machucada com uma ferida tremenda, tremenda, tremenda. E não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é mais condenação. Porque há poder no sangue de Jesus para nos purificar de toda iniquidade e de toda transgressão. Aleluia! 28 de Mateus, verso 6, diz assim, o anjo falou para aquelas mulheres que foram ali para embalsamar, para fazer alguma apresentação de especiarias, e o anjo lhe disse, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluias. O Senhor que nós servimos, que adoramos e que pregamos aqui, é o Senhor que está vivo, vive e reina para todo sempre, aleluia. E nós o aguardamos, porque Cristo não está voltando, mas Cristo voltará. Bendito seja o seu santo nome. Agora, queridos, eu falei do calcanhar ferido. Para muitos, para talvez, na cruz, uma vez eu estava, eu não sei como é que eu cheguei numa reunião budista. Eu respeito todas as religiões, mas eu estou falando aqui da verdade do Evangelho. Eu creio no Evangelho, no poder do Evangelho, agora não sei o que cargas d'água eu fui para dentro de uma reunião de budista. Eu era garoto, sei que estava o povo falando em japonês, cantando, rezando em japonês, um negócio estranho, e eu naquele meio, não sei o que eu fui cheirar lá.
E de repente começou um senhor lá, né? Falar que Buda era mais forte do que Jesus Cristo. Não, o pai de Buda, sei lá, um negócio, eu não lembro direito. Siddhartha Gautama, né, que foi o primeiro Buda iluminado, não sei o que e tal. Aí começou a explicar por que ele era mais poderoso. Porque quando Cristo na cruz suplicou ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus dele não pôde fazer nada. Agora Buda, quando estava lá, não sei se é Buda, seu filho de Buda, é um trem lá, estava com a cabeça na guilhotina para morrer. Quando ele clamou ao seu Pai, ele foi livre da guilhotina e não morreu. Aí eu fiquei olhando aqui, um moleque novo, eu tinha nem sei quanto tempo, muitos e muitos anos atrás. Eu fiquei olhando aqui e falei, povo ignorante, Jesus morreu, mas ressuscitou. Buda não morreu naquele dia, pode, não sei se a história é verídica, não sei o que aconteceu, pode até não ter morrido na guilhotina, pode até ter sido socorrido, mas morreu e está mortinho na Silva. Agora, Jesus, a qual eu prego, a qual a Bíblia nos informa, ele morreu verdadeiramente, mas ressuscitou gloriosamente, aleluia, está vivo pelos séculos dos séculos. Como é que não tem poder? Ele morreu por nosso pecado e ressuscitou por nossos pecados. Então, duas feridas, uma na cabeça, que tirou a autoridade, e uma no calcanhar. Foi necessário sofrer. Por nossos pecados, por nossa vida, para te comprar, para me comprar. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia para nós encerrarmos. Em Romanos, capítulo 16 e o verso 20. Eu disse que o título da mensagem é Cabeça, Calcanhar e Corpo. Correto? Então observe, cabeça da serpente. Satanás tendo a sua ferida tão terrível que tirou sua autoridade. O calcanhar ferido. Cristo foi ferido na cruz, mas morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E agora corpo. De onde vem esse corpo? Olha para Romanos 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Está escrito isso na sua Bíblia? Olha só que contraste. Começa dizendo, e o Deus de paz esmagará. Não é meio estranho? Não soa um pouco estranho às vezes? Ué, é de paz e vai esmagar? Mas não deveria ser de guerra? Ele também é varão de guerra. Mas o texto nos informa, e o Deus de paz, que em Cristo nós foi aplacada a ira, teve a paz em Cristo, né? E o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Queridos, você já ouviu alguém pregando e dizendo assim, Jesus morreu lá e esmagou a cabeça da serpente? Lembra daquele teatrinho que eu falei? Que chegava lá no inferno, e quando Cristo ia descendo, uma luz acendia, e papapá, ia clareando tudo, de repente ele mandou Satanás abaixar a cabeça, e pisou lá, e pegou a chave da morte do inferno. Um teatrinho que o povo faz. Esmagou e acabou, não. Ele ainda não está esmagado. Está ferido a sua cabeça. Ele está impedido, ele tem um limite. Como diz Martinho Lutero, Satanás é um cão na coleira de Deus. Ele tem um limite de ação. A Bíblia fala que se nós estivermos em Cristo, o maligno não nos toca. A Bíblia fala que se nós estamos em Cristo, estamos guardados diante do Senhor. A Bíblia nos informa que ele é ardiloso. Dá uma bobeira para você ver o que acontece. Sai da presença de Deus. Abraça o pecado, abraça as trevas. Não vigia, não olha para a doutrina para você ver o que acontece. Não observa a palavra para você ver o que acontece. É uma chance só que ele quer. Mas em Cristo nós estamos guardados diante daquele que venceu poderosamente. E em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Espera aí. Como debaixo de vossos pés? Por que debaixo dos pés da igreja? Antes de eu encerrar, olha comigo Atos 2:35. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 35. Olha só quem diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o 34, 35. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou estrado de teus pés. Estrado de teus pés. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça deste corpo que é a igreja. A Bíblia nos informa isso preciosa e poderosamente, que a igreja é o corpo de Cristo.
E quando eu comecei a olhar sobre esse versículo, eu nunca percebi isso. A gente pensa assim, o estrado dos seus pés, né? Estrado dos pés, o escabelo dos pés. Sendo Cristo a cabeça, eu posso conjecturar, desde que eu não cometa uma heresia, porque nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Cristo deixou a igreja para pregar o evangelho. Tanto que, olha só o que diz Romanos, capítulo 10 e o verso 15. Estrado dos teus pés, onde os seus pés descansam. Os inimigos estão debaixo dos pés. Olha só o que diz Romanos 10, verso de número 15. 10 de Romanos e o versículo 15. Olha só. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Quão formosos são os pés. E quem é nesse planeta que tem pés formosos, senão a igreja do Senhor que proclama Jesus Cristo Salvador? O apóstolo está dizendo assim, como vão pregar? Não há quem invoque, não há quem creia, como crerão naquilo em quem ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Aí continua, e como pregarão se não forem enviados? Aí fala uma citação aqui, ó. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, que pregam o evangelho de boas novas. Lá em 2,35 de Atos está escrito, até que põem os inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés. Já vai ficar mais claro daqui a pouquinho na sua mente. Olha só comigo, Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 8. Eu vou passar um pouquinho só, queridos, me perdoe. Nós temos a cena, mas eu preciso de mais 5 minutinhos para concluir. Apocalipse 3, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia. O Senhor diz assim, verso 9, só verso 9, depois você lê tudo em casa. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Não é adorar os teus pés, não é te adorar, mas prostrado a teus pés te adorem. Volta lá comigo para Filipenses 2, verso 5. Hoje eu vou pegar só o verso 11 para correr, para ganhar tempo. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2. Olha só o que está escrito. Verso 10 e 11. Para que ao nome, verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma igreja fiel, Filadélfia. Os que são falsos, são crentes falsos, uma igreja falsa, vai adorar aos seus pés, não os teus pés, mas aos teus pés. Quão formosos são os pés daquele que proclama boa nova. Farão que os adversários fiquem como estrado, escabelo dos teus pés. E aqueles que adoram o Senhor, de toda tribo, raça, língua, nação, vão dobrar o seu joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Uns vão dobrar o joelho derrotados. Outros, como já o fazem, a igreja, vão dobrar o seu joelho em rendição de adoração e de louvor ao seu santo nome. Uns ali vão estar como aquele exército que foi derrotado, vai ter que dobrar e vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Talvez aqui na terra, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 95 anos morreu, partiu e nunca confessou, nunca glorificou a Deus e nunca disse que o Senhor era Deus. O Senhor era Deus para a glória de Deus Pai. Jesus era o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas naquele grande dia, quando Cristo vier, preste bem atenção, vai estar ali a multidão e vai estar a igreja e todos vão dobrar o seu joelho. Eu, você e todo o ímpio que houver no face naquele momento, vão dobrar o seu joelho, vai estar todo mundo ali, todos a uma vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Uns vão dizer, estamos derrotados, não tem jeito, nós vamos para o inferno, mas vamos ter que confessar. Outros vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai, desde agora para toda a eternidade, aleluia, 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 glória seja dada ao nome do Senhor. Mas por que Cristo vai dar esse privilégio de esmagar a igreja debaixo dos pés da igreja? Ele não perturba, ele perturba.
Ele não ataca. Ele não vem com seus ardis. Ele não nos aprisionou quando nós estávamos nas trevas do pecado, do engano, e fez da gente gato e sapato. Eu não sei porque essa expressão gato e sapato, mas é um negócio feio. Arrebentava com a gente. Tem pessoas que servem a Cristo hoje e só Deus sabe o que ele fez no passado. O quanto ele foi aprisionado, o quanto ele foi escravizado, o quanto ele foi massacrado pelo inimigo. Né? Tem até aquela expressão, comi o pão que o diabo amassou, mas hoje nós temos o pão que arrebentou com o diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, Apocalipse 20. Glórias ao nome do Senhor. Apocalipse capítulo 20. E farei que prostrado adore a teus pés. Quão formosos são os pés daquele que anunciam boas novas. Apocalipse 20. Olha isso aqui. Verso de número 10. Bom, vou ler só o 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O inimigo está limitado na sua ação. Ele pode fazer da sua arruaça, mas a igreja tem que estar diante do Senhor, estando diante do Senhor em oração, em vida com Deus, em doutrina, na palavra, sabe que é lavado, sabe que é liberto, sabe que pertence ao Senhor. Mas naquele grande dia, quando Cristo voltar, Ele vai esmagar debaixo dos nossos pés, definitivamente. E no verso 20 vai ser lançado no lago de fogo. 25 de Mateus, verso 41, vai estar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, e a palavra do Senhor nos informa que os que estão à esquerda, os bodes, vão ser encaminhados para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Desde que houve a queda, preparado para o diabo e seus anjos. Observe. A igreja é o corpo de Cristo. O que é essa tipologia do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, ou 1 Coríntios 12, 13, fala desse corpo, né, onde nós estamos ligados. Esse corpo é a nossa associação com Ele. A igreja é a representante de Jesus na terra. Cristo é o cabeça. Efésios 4, verso 15 e 16. Você lembra aquela mensagem que eu preguei? Pés no chão, contrato na mão? Moisés descalçou os pés. Josué descalçou os pés. Boaz descalçou os pés naquela negociação ali. Pés onde Cristo vai fazer o adversário que tanto atormentou, tanto judiou, tanto escravizou, tanto aprisionou, tanto fez das suas. Mas a palavra nos informa em Romanos 16, 20. O Deus de paz, em breve. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Fica firme na presença do Senhor. Fica firme no Evangelho, fica firme na palavra, vem a batalha, vem a luta, vem a perseguição, talvez a enfermidade, talvez o desemprego, talvez alguma outra dificuldade, uma pessoa na família que parte de paternidade, você vai sofrer muito, eu sei que não é fácil, mas fica, porque está escrito, em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Apocalipse 17, a partir do versículo 1, Apocalipse 18, a partir do versículo 1, fala da grande meretriz, da prostituta, da Babilônia, daquela mulher vestida de escarlate com o nome de blasfêmias, porque as prostitutas elas usavam uma mitra com o seu nome, ali escrito o nome de blasfêmias, a mãe das meretrizes, a terrível o sistema onde vai religião com política, com sistemas mundanos, perversos, treva, tudo isso é a falsa igreja. Se Cristo tem o corpo, e ele é cabeça, e Satanás tem a cabeça, e tem, digamos assim, a Bíblia não fala que a igreja falsa é o corpo místico de Jesus, assim como de Satanás, assim como fala que a igreja é o corpo de Cristo. Mas olha só, Cristo é o cabeça da igreja, e tem uma falsa igreja, e tem um mentor, embora a cabeça ferida, tem um mentor ali. Mas a Bíblia nos informa, em Apocalipse 18, se você vai ler lá seguindo, vai estar escrito assim, ó, caiu a grande Babilônia. Mas antes tem uma frase dizendo assim, sai dela, povo meu, para você não fazer parte desse esmagamento, dessa lagaragem, porque vai chegar o tempo da lagaragem, do lagar, onde Cristo vai pisar os ímpios. E para nós encerrarmos, abra sua Bíblia comigo, em Lucas 21, verso 36, e já se ponha de pé, por favor. Lucas capítulo 21.
corpo vai ser esmagado. Satanás, com todas as hostes da maldade, todos os demônios e todo aquele que não está em Cristo, todo aquele que amou as trevas, que aceitou a besta, a marca da besta, tudo vai ser esmagado, todo o poder, toda a força dele, definitivamente. Lucas 21 e o verso 36. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Olha só o que diz o texto sagrado. Lucas 21, verso 36. Eu vou ler o 33 em diante. 33 em diante. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? A da volta do Senhor. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Agora, grava, risca, sublinha, anota aí na sua Bíblia aí. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho de Deus. Aleluia. De pé, olha só, de pé por quê? Porque é de pé que a igreja vai, conforme Cristo diz, esmagar o Deus de paz. Em breve esmagará Satanás debaixo dos pés. De quem? De quem está em pé, da sua igreja. Bendito seja o Senhor Deus para todos sempre.